TV F7, a sua TV na internet. Este é o programa A Bíblia Desmente Igrejas, apresentado pelo pastor Dr. Marcos Pires. Estamos no Rio de Janeiro, online para o mundo inteiro. A tvf7.com está alcançando mais de 124 países, levando a verdade, o verdadeiro e genuíno Evangelho de Jesus Cristo. Dr. Marcos Pires, tvf7.com. Então, irmãos, antes de mais nada, eu lembro que qualquer dúvida ou qualquer pergunta ou qualquer discordância que o amado ouvinte tenha, poderá enviar-nos para digitando tvf7.com e nós teremos imenso prazer em responder a pergunta, a dúvida ou a discordância do amado irmão ou irmã. Bom, então nós vimos que Jesus, ele após dar uma aula teórica sobre o reino de Deus em Cafarnaum, chamou os discípulos então para uma aula prática, quando ele diz: passemos para a outra banda do lago de Genezaré, entra no barco, mostra que como pela palavra ele tomava posse do território dele, tomava posse e repreendia a fúria dos ventos e a fúria do mar, mostrando que quem estava manipulando aquele vendaval e aquele maremoto não era o Pai, era Satanás, era o inferno, porque Jesus não veio para desfazer as obras do Pai, veio ao contrário para estabelecer as obras do Pai, como nós lemos lá, por exemplo, em João 14, 10 e 11, mas veio sim para desfazer as obras de Satanás, como nós lemos lá, por exemplo, em 1 de João 3,8. Então, quando Jesus repreende aquela fúria dos ventos e aquele maremoto que se formava e que já estava levando a pique aqueles barquinhos que ali estavam, ele estava desfazendo a obra do inferno. Por quê? Então, o questionamento que vem sempre é: então, o inferno, ele tem poder de movimentar a natureza? Com certeza tem. Toda a natureza foi dada ao domínio do homem. E já disse nos blocos anteriores e repito, nunca foi tomada do homem e passada a Satanás, como equivocadamente durante séculos a igreja assim entendeu e vem repetindo. Agora, evidentemente, a partir do momento que o homem foi convencido por Satanás de que ele perdeu o domínio, que Satanás mantém o domínio, e ele deixa Satanás dominar, Satanás então vai dominar por meio do homem. Mas Satanás precisa sempre do homem. Sem o homem, Satanás não consegue fazer nada em lugar nenhum. Satanás, até para fazer mal ao próprio homem, ele vai precisar do próprio homem. Então, daí porque, entendo o homem um coração cada vez pior, um coração cada vez mais submisso ao inferno, e sendo o homem o portador do domínio sobre toda a criação que Deus deu ao homem, por meio do homem, Satanás, então, é quem vem dominando a natureza. E aí, homens concluíram, ouvindo Satanás, e acabaram repassando isso para as igrejas, infelizmente, dizendo que Satanás é o herdeiro de Adão, o que é impossível de ocorrer. Ora, se o pecado tivesse tomado o domínio de Adão, não seria justamente o pai do pecado, o próprio pecado personificado é quem ficaria, então, com esta herança. É evidente que isso é um absurdo total. Então, se é verdade que Satanás, ele
manda em muita coisa neste mundo, ele só manda por meio de homens, porque o domínio continua com homens. E Jesus mostra isso quando ele, como homem, e usando da palavra do Pai, novamente mostrando como que o reino é implantado pela palavra, ele então repreende a fúria dos ventos, a fúria dos mares, e tudo se faz bonança. Então ele pergunta para aqueles discípulos ali: onde está a fé de vocês? Ou seja, por que vocês não fizeram a mesma coisa que eu estou fazendo? Por quê? O que eu estou fazendo era para vocês terem feito. Vocês já tinham a palavra, passemos para outra banda. E assim então, eles prosseguem, e prosseguindo, eles vão desembarcar em Gadara. Então nós entramos no texto que nós aqui transcrevemos de Marcos 5, 1-20, que diz assim: e chegaram a outra banda do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele, Jesus, do barco, lhe saiu logo, ou seja, imediatamente ao seu encontro, 2 sepulcros, um homem com espírito imundo. Ou seja, Marcos 8, 27 esclarece: quando desceu para a terra, ou seja, logo que Jesus desceu para a terra, logo que Jesus pisou naquele território de Gadara, imediatamente no cemitério onde tinha um sepulcro, aonde ali vivia um homem, um gadareno com uma legião de espíritos imundos, e era bem distante, nós vamos ver mais abaixo, era bem distante. Bastou Jesus pisar, sair do barco e pisar ali, que imediatamente, bem longe, lá na cidade, no coração do povo, onde aquele gadareno estava, ele se levanta do sepulcro e vem ao encontro de Jesus. Por que isso? Com isso, o texto está nos mostrando várias coisas. E Jesus levou-os ali, levou os discípulos ali, justamente para dar uma aula prática a eles e mostrar como que se implanta o reino do Pai. Vamos recordar mais um detalhe. Como era o nome de Gadara naquela época? Gadara passou por alguns nomes. Hoje já não tem mais o nome de Gadara. Hoje é uma cidade da Jordânia. Mas naquela época, Gadara já vinha de um outro nome. Já tinha se chamado Gadara. No tempo dos Ptolomeus, depois eles tinham mudado o nome de Gadara para Antioquia Semíramis. Semíramis, nós sabemos, é o nome de um principado, é o nome de um demônio, que era mulher e ao mesmo tempo mãe de Nimrod. Ela era mulher e mãe de Nimrod. E foi dali que começou toda a confusão que até hoje está por ali. É um demônio, Semíramis, que, segundo os estudiosos especialistas na matéria, ela aparece na Bíblia, como na mitologia, travestida de os nomes os mais diversos possíveis, mas sempre o mesmo demônio. Ela aparece na Bíblia com o nome de Rainha dos Céus. Ela aparece na Bíblia com o nome de Astarote. Ela aparece na mitologia com o nome de Vênus. Ela aparece na Bíblia, na mitologia, com o nome de Afrodite. E ela é um demônio que é polimorfo. Ele adota diversos nomes, diversas... Aparece, o pastor Francisco está mostrando ali, e é verdade. Ela, segundo estudiosos, a chamada Estátua da Liberdade, que está lá em Nova York, é um retrato dela. Aparece no nosso dinheiro, na nota de 50, conforme o pastor Francisco está ali mostrando. Então, é um demônio que ele vem
em todos os tempos, se polimorfoseando para, sob nomes diferentes, sobre formas diferentes, pessoas e povos pensando que estão servindo a ídolos, a deuses, a demônios diferentes, estão sempre servindo ao mesmo demônio, que é Semíramis, que é Vênus, que é Afrodite, que é Astarote, que é a rainha dos céus, que é a quem os países de língua inglesa homenageiam quando falam na segunda-feira, Monday. Então, o primeiro dia, os países de língua inglesa, eles dedicam o primeiro dia da semana ao Sunday, ao Deus Sol. Deus Sol este que a Bíblia vai nos mostrar que era Tamuz. Quem era Tamuz? Se nós formos lá em Ezequiel capítulo 8, Jeremias 8 também, mas principalmente Ezequiel 8, nós vamos ver que a palavra de Deus nos mostra um grupo de mulheres chorando por Tamuz. Chorando por Tamuz que tinha morrido. Quem era Tamuz, também chamado Adonis? Ele tinha dois nomes, Tamuz e Adonis. É de Adonis que vem, eu não vou me estender sobre isso, porque seria longo e chocaria muita gente. É dali que vem um dos nomes pelos quais substituíram o nome de Deus na Bíblia. Tem dali, Tamuz Adonis. E Semíramis, ela havia convencido o povo, fundando uma nova religião, de que Tamuz Adonis era o filho dela com Nimrod, que teria, por meio do qual Nimrod teria reencarnado. Então, Tamuz Adonis era ao mesmo tempo filho de Semíramis com Nimrod e ao mesmo tempo era o próprio Nimrod. E Semíramis era ao mesmo tempo mãe e mulher de Nimrod. É uma confusão, né? Mas pois é, mas tudo que é infernal é assim, é bem confuso mesmo, é para não se entender mesmo. Bom, então, os Antíocos, como serviam a Semíramis, eles haviam mudado aquele nome, o nome de Gadara, para Antioquia Semíramis. Então se vê qual era o principado que estava sobre aquela cidade, aquelas 10 cidades, daí Decápolis, na qual incluía Gadara, a quem eles serviam e qual era o principado que estava sobre aquela cidade. E qual era o reino que tinha que ser tomado ali para o Pai. E é por isso que Jesus falou, passemos a outra banda. Ele estava ensinando sobre o reino do Pai, ele fala agora, vamos tomar um reino que está com um usurpador, vamos retomá-lo para o Pai. No próximo bloco nós continuamos. Olá, queridos. Eu sou Juscelia Quirigato e eu estou na TV F7. Um grande abraço.